Olá, amados, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Graça e paz a todos. Hoje eu quero trazer a vocês uma mensagem de Deus, certo? E a mensagem dessa manhã de sábado está lá no livro de Apocalipse, no livro das revelações, certo? Apocalipse 3:15. Apocalipse 3:15. O enredo deste livro, a gente podemos começar pelo significado, né? O livro das revelações ocorre quando o último dos apóstolos, João, o discípulo amado, foi exilado para uma ilha chamada Patmos, uma ilha muito perigosa, onde ali ele teve um encontro verdadeiro com Deus, justamente por ele ser fiel, né? Permanecer fiel e não negar a Jesus na caminhada. Aqui o João, ele já sentia muita dor no coração, que ele foi um dos 12 e os outros 11, um foi morto, um se suicidou, que foi Judas, né? Depois foi substituído por, salvo engano, Bartolomeu. E os outros 10, João viu ou ouviu esses seus amigos, companheiros, serem mortos, uns crucificados, uns decapitados, uns arrastados atrás de uma carruagem no meio da pedra. Foram mortes cruéis. João tinha tudo para, no meio do caminho, dizer: eu não quero mais. Já houve muito sangue, muita morte, não dá para mim, vou me aquietar, ficar quietinho aqui. João poderia simplesmente desviar do caminho, do propósito que Deus tinha para ele. João poderia simplesmente dizer: parou, não quero morrer desse jeito ali e vou estar de acordo com um sistema, né? Porém, como todos hoje, se estamos lendo isso aqui, é com a certeza de que João permaneceu até a morte, mesmo permaneceu até o fim, mesmo ele vendo o seu líder Jesus sendo crucificado, o seu amigo, seus amigos, companheiros, né, serem mortos cruelmente. Mas ele permaneceu até a morte e só sobrava ele. E por uma intervenção divina, Deus não deixou com que João fosse morto de maneira cruel. E segundo a Bíblia, né, diz que ele foi o único que morreu por causas naturais, embora ele tenha passado bons bocados no final da sua vida, como ser exilado para esta ilha, onde tinha ilha da morte, né, onde tinha muitos animais ferozes. O rei da época não conseguiu matar, né? A gente sabe que foi por intervenção divina de Deus,
não conseguiu acabar com a vida de João e disse: não, vamos exilar esse cara aqui, vamos jogar ele para um local mais perigoso que existia na época, a ilha. E foi colocado num barco, numa embarcação, e próximo da ilha ali os soldados jogaram ele na água. E ele nadou até chegar na areia. Ele se arrastando na areia, cansado, muita onda, a maresia muito alta ali, e ele se debatendo no meio das pedras, cansado, chegou na areia, se arrastando na areia. E de repente ele, cansado ali, com a cara na areia, ele se levanta e ele ouve alguém falar com ele. E daí em diante todos sabemos a história, né, que está registrada ali no livro de Apocalipse. Mas eu vou me ater somente no capítulo 3, versículo 15. É uma mensagem muito impactante, né? É uma mensagem impactante para aqueles que ainda estão indecisos, né? A palavra diz assim, começa dizendo aqui, né? O título da mensagem é Obras, somente obras. O que é uma obra, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente, né? Aqui a gente vê uma exclamação já, né? O próprio Deus dizendo aqui, ó, quem dera que tu fosse frio ou quente. Quem dera, tá exclamando. Assim, aí aqui diz mais aqui, ó. Assim porque és morno e não és quente e não... Opa, desculpa. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Assim és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Preciso ressaltar, enfatizar que isso aqui é o próprio Deus falando, tá? Não é uma carta de um apóstolo para a igreja tal, nem para a igreja tal, certo? Aqui é o próprio Jesus falando com a igreja de Laodiceia. Eu vou trazer outrora um versículo, uma mensagem falando das 7 igrejas do Apocalipse. Tá? Então, irmãos, não és frio nem quente, né? Primeiro ele diz assim, conheço as tuas obras. Nós sabemos que um dos atributos do Senhor nosso Deus, ele é onisciente, um Deus que tudo sabe, tudo conhece. Ele sonda os nossos corações, conhece o teu pensamento e as tuas obras também ele conhece. Ele diz aqui, ó, conheço as tuas obras, que não é frio e nem quente. Tá? Mas Mauro, quando ele diz que não é frio e nem quente, o que ele está querendo dizer? Essa mensagem ela está relacionada ao ser humano que titubia, ao ser humano indeciso, né? Para ser mais claro, quando ele diz aqui morno, ele fala em três estados,
frio, quente e morno. Esse terceiro estado ele está se referindo à pessoa que é indecisa, né? Quem, ó? Se tu for olhar hoje pro teu círculo de amigos, ao teu redor, para ser mais específico, né? Você vai se deparar com pessoas, situações pessoas indecisas, né? Hoje a indecisão ela predomina dentro das igrejas, dentro das famílias e dentro dos círculos de relacionamento, de amizades, no sentido de que no lado espiritual a pessoa é indecisa, a pessoa não tem uma decisão, ela acha que ela é um pouco frio, é um pouco quente, ela tá e não tá, tentando agradar Deus e ao diabo. Eu fui bem preciso agora, bem cirúrgico, mas é exatamente isso. Pessoas tentam agradar ao mesmo tempo Deus e ao diabo, sendo que Deus, quando a pessoa toma uma decisão, essa decisão de ser morno, tentando agradar deuses, uma coisa é certa: o Deus criador dos céus e da terra, este sim está sendo desagradado. E as outras partes, olha, estão batendo palma. Eu quero parafrasear. Certo dia eu vinha na casa de um amigo e eu, a esposa e o filho, a gente pegou um aplicativo de mobilidade, né? E vinha conversando com o cara e vinha tocando um louvor no rádio do carro. Aí ela perguntou pro cara: você é evangélico? Sim, né? Naturalidade, mais naturalidade. E a resposta daquele cara foi meio duvidosa. Ele gaguejou e disse assim: olha, hoje eu tô meio... Olha a expressão, eu não me esqueço até hoje. Eu tive que intervir no momento. Mas ele disse assim: eu tô meio desviado. Aí eu intervi, eu disse: como assim meio desviado? Então, e deu uma explicação assim, né? Sabe que a pessoa que está com a mente cauterizada, a pessoa que está com a mente já não consegue ver a um palmo na frente do nariz as coisas de Deus, está cega espiritual, né? Ela vai tentar encontrar argumentos infundáveis para que pelo menos tenta justificar a condição dela. E eu intervi dizendo: como assim, cara? É meio desviado. Eu coloquei a frase que diz que ou tu seja frio ou tu é quente, ou tu é ou tu não é. O que a palavra diz quando na terceira condição ali, né? Na condição de tu tá morno, o que é? Deus te vomita. E eu coloquei aquilo ali para aquele homem. Eu acredito que deve ter ficado pensativo. Outra situação é um colega de trabalho. Ele vive dizendo: eu sou evangélico. Minha família é evangélica. Qualquer coisa assim, eu fico impressionado com a facilidade de que o inimigo ele tenta normalizar o que é errado, né? E qualquer coisinha assim ele comenta: nós somos evangélicos, eu sou evangélico. Aí eu fico olhando assim, sabe? Quem sou eu para julgar, né? Quem sou eu para julgar?
Mas quando a palavra aqui diz, conheço as tuas obras, a gente olha para a obra da pessoa, o fruto que a pessoa está produzindo, né? Aí uma vez eu cheguei com ele, tava eu e ele uma tarde lá e comentei com ele, fulano, tu sabe que tu disse que é um cara evangélico, então tu conhece um pouco da palavra, né? Ele disse, sim, mano, conheço. Aí eu coloquei pra ele essa mesma situação. Quando a pessoa é quente ou frio, morno, Deus te vomita. Aí ele disse, é verdade, cara, é verdade, é verdade. Ele concordou comigo, né? Relacionado à palavra. Então, hoje é muito fácil a pessoa dizer, é muito fácil a pessoa dizer, eu sou evangélico, sou crente. Mas a pessoa não pode ouvir um barulho de uma garrafa de cerveja que já enche a boca d'água. É fácil a pessoa dizer que é crente, mas não pode ouvir um melo de uma rocha, uma música que fala logo, há uma cerveja aqui. Eu fico de cara com o tipo de gente assim, que eu acompanho pessoas assim, então a gente sabe que aquela pessoa tem estado na condição de morno, né? É fácil eu ir na igreja todos os domingos, mas quando eu saio da igreja eu levo uma vida desregrada diante do pastor. Eu me apresento como uma ovelha, mas quando eu saio da porta da igreja para fora, lá na minha intimidade, dentro do meu círculo social, eu me apresento como um lobo, né? Deus, ele tá dando a chance, né? Ele diz aqui no interessante que ele fala aqui no início aqui, ó, quem dera foras frio ou quente. Quem dera que tu fosse frio ou quente. Aqui, quem dera que tu tomasse uma decisão. Eu não quero mesmo. Ou, eu quero me apegar ao Senhor. Eu preciso me apegar ao Senhor. Eu preciso estar na caminhada, segura na minha mão. É difícil, né? É longo, é espinhoso, tem pedra no caminho, mas eu quero. Ou, não quero. É uma porta estreita, não me cabe. O mundo me oferece isso, é isso que eu quero, pronto. O Senhor diz aqui nessa hora, quem dera que tu não fosse covarde e tomasse a decisão, te posicionasse. Porque essa terceira condição de estar morno, Deus, ele não quer que a gente esteja nessa condição. Ele quer que tu decida. Quem dera é por isso que ele exclama aqui, ó, quem dera que tu fosse frio ou quente, né? Quem dera que tu fosse frio ou quente. Eu vejo que tem pessoas, né? O mundo hoje está entregue ao maligno, né? Não é fácil, não é fácil. Todo dia a gente recebe propostas do mundo. Todo dia nós recebemos propostas que enchem os nossos olhos, sabe? E o inimigo, Satanás, ele vai colocar para ti, ele vai te apresentar um leque de opções de coisas que vão encher os teus olhos, que vão te afastar da presença de Deus. Eu preciso ressaltar que o Senhor,
ele veio aqui na terra, se fez homem, e ele voltou para perto do Pai. E ele prometeu que um dia ele vai voltar. Sim, ele um dia vai voltar para buscar aqueles que se decidiram estar com ele. Assim como João, o apóstolo João, o evangelista João, aquele que escreveu o livro de Apocalipse, as cartas ali, com a autoria de Jesus, ele permaneceu. A vida dele não foi fácil, né? A ponto de chegar naquele patamar, né? De ser extraditado e colocado numa ilha para ser morto por feras. Qual seria a tua atitude hoje? Em qual condição tu está? Tu é frio? Tu é quente? Ou tu é morno? Deus abençoe a tua vida.